Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma live matinal. Estamos aqui para terapia matinal número 20. Nem dá para acreditar, parece que foi ontem que eu criei coragem de começar a fazer minhas lives. Depois de muita insistência, depois de muitas pessoas dizerem que eu devia fazer live, que eu tinha que oferecer muito conteúdo, que eu tenho muito conhecimento que eu devia passar. E aquela coisa, né? A gente acha que nunca sabe bastante, nunca está preparado. E eu vou ser sincero com vocês, por quase 6 meses eu fiquei adiando. Sempre uma desculpa, sempre outra desculpa. O Note não está muito bom, a câmera não é muito boa, a luz não é muito boa, não tem espaço. Aí um dia eu bati no peito e falei, quer saber, eu vou arriscar. Seja o que Deus quiser. E assim, não foi desse período de pandemia não, que tá todo mundo fazendo live, todo mundo entrando na onda, entrando na modinha, né, que nem o pessoal fala. Comentei outro dia com uma pessoa que eu faço live todas as quartas. Você também tá nessa modinha? Eu falei pra ele, não, moço, eu já fazia antes. Então eu comecei lá em janeiro, pra valer. A minha intenção era pegar o material que eu tinha, que eu tenho um curso que tá terminando de ser desenvolvido, daqui a pouco vai sair do forninho, meu curso de hipnoterapia. Curso esse do qual essas 4 lives que eu tô preparando serão uma introdução, né? Será uma introdução. Falei na sessão passada sobre a preparação, sobre o rapport e o pré-talk. E hoje, dando continuidade, eu vou falar sobre anamnese e testes de suscetibilidade. Um assunto um pouco delicado, porque no próprio meio dos hipnoterapeutas nem todo mundo concorda, nem todo mundo usa. Mas eu já entro nesse assunto. Vamos por partes aqui. Então eu peguei a primeira live para colocar no papel, por assim dizer, para começar a dar uma forma às coisas que eu tinha, o material que eu tinha, porque infelizmente, ou felizmente, no tempo em que eu trabalhava, no tempo que eu comecei a estudar, não tinha PDF, não tinha a facilidade que a gente tem hoje em dia com computador, com Google, com Drive, né? A gente tinha que ir na biblioteca, caçar livro, separa livro, vai no Xerox, separa parte do livro que você quer e vai montando as suas apostilas. Então eu tenho muita coisa física, né? E para poder organizar esse material para um modelo novo, para o formato de uma apostila moderna, poder atualizar esse conhecimento leva tempo. Mas é um tempo muito bom, um tempo esse que eu estou aproveitando para estudar, para rever, né? Inclusive outro dia eu tive a oportunidade de corrigir uma parte desse material, porque eu tinha, por um erro de tradução, eu acabei fazendo uma associação errada de ideias e coloquei no cronograma dentro desse meu curso, quando eu falava na parte da história da hipnose, eu inverti algumas informações por conta desse erro de tradução. E num debate eu tive a chance de aprender do jeito certo, voltar lá atrás, retraduzir aquilo tudo e ver que uma parte daquilo que eu estava falando realmente estava incoerente. Consegui botar na linearidade e isso me permitiu, assim, ficar mais confortável até para essas lives, né? Que afinal live não é simplesmente pegar, ligar o celular, começar a falar, botar um roteirinho aqui de lado, eu tenho aqui a minha colinha, né, que me guia. São tópicos, na verdade, né? Então, assim, é preciso estudo, é preciso preparo. A minha live é quarta-feira, na segunda-feira eu já pego meu material, já dou uma separada, já dou uma estudada. Então, assim, é um preparo para trazer um material de qualidade para vocês. Não é simplesmente juntar aquilo que eu sei e ficar aqui falando 1 hora sobre aquele assunto. Por mais que isso seja fácil, por mais que isso seja gostoso, eu adoro bate-papo, mas a gente tem que ter objetividade, né? E o meu propósito com as lives matinais, primeiro que assim, eu queria muito poder participar das lives no horário nobre, às 8 horas da noite, 9 horas da noite, mas eu trabalho nesse horário. Então eu não conseguia, as pessoas me chamavam para fazer live, eu não podia, né? Falavam de live boa, nomes grandes aí, da hipnose, da psicologia, do coach que estão fazendo live nesse horário, e eu não conseguia acompanhar. Eu falei, quer saber, eu vou fazer no horário que eu posso, vou fazer a live matinal. Primeiro surgiu como uma brincadeira, a hipnose matinal, né? E nas primeiras lives eu já ensinava pequenos truques, pequenas técnicas de respiração para relaxamento, para começar bem o dia, né? E só que a gente vai brincando de hipnose, vai ensinando técnica, aquilo vai ficando repetitivo. Então eu decidi dar um passo além. Eu transformei a hipnose matinal na terapia matinal. Eu comecei a falar de outros assuntos envolvendo a psicologia, envolvendo mais os conceitos da hipnoterapia, me aprofundando nesse universo, nessa ponte entre esses dois mundos, né? E quem acompanha as minhas lives sabe que na verdade eu sou os dois, eu sou psicólogo e sou hipnoterapeuta, então eu falo com propriedade da parte de regulamentação, da parte de atuação de cada um, até onde vai, até onde não vai,
porque uma coisa que pega muito para mim é a questão da ética. Mas, infelizmente, nem todos têm essa premissa. Então, você vê hipnoterapeuta que não tem formação em psicologia querendo falar de saúde mental, falando em tratamento de doença mental, falando em cura de doença mental, e isso é completamente errado, completamente antiético, né? Em contrapartida, você também tem, por estranho que pareça, por incrível que pareça, psicólogos metendo pau na hipnose. A maior parte nem sabe, nem entende direito de hipnose. Porque se entendesse, saberia que a psicologia que ela é hoje, ela depende da hipnose. A hipnose está ali no passado dela, está na história, né? Freud pegou a hipnose, condensou e transformou em psicanálise. Ele criou a psicoterapia nesse sentido linear, nesse sentido acadêmico, óbvio. Ela já é bem mais antiga do que Freud. Mas ele foi quem trouxe, por assim dizer, para o formato que a gente tem hoje, para essa coisa de mundo moderno. Mundo positivista, mundo científico, onde as pessoas precisam entender um pouco da fundamentação daquilo que você está fazendo. Não é simplesmente chegar e falar, não é simplesmente sentar com uma pessoa e ficar conversando, que nem eu costumo brincar. Não é saber conversar, é saber como conversar que você vai chegar ao cerne das questões, né? Então, a gente junta material, a gente vai estudando, preparando aqui para vocês, e assim a gente chega hoje na live número 20, vou dizer para vocês que eu estou muito feliz, estou muito grato por cada um que vem, que participa, que comenta, que deixa suas perguntas, né? É através delas que eu vou sempre já pensando na próxima. Às vezes eu termino uma live e já estou com ideia para fazer o seguinte, às vezes eu estou nas vésperas da próxima live e eu não sei nem por onde começar. Aí alguém me manda uma pergunta, alguém me manda um comentário, eu fico, isso aqui é interessante, vou desenvolver. E nasce mais uma live. Então, eu peço para vocês, participem, comentem, deixem suas opiniões, deixem suas posições. Todas as lives antes ficavam gravadas no Instagram, agora o Instagram está com essa questão aí de não deixar mais gravar live, pelo menos para mim, alguns conseguem, outros não, para mim ela joga direto no IGTV. Mas todas as lives eu baixo e depois coloco no meu canal do YouTube, então ela fica lá para quem quiser ver a qualquer momento, né? Deixar seus comentários, entrar em contato, tá tudo acessível lá para quem quiser fazer o acompanhamento. Então, sem mais delongas, vamos começar no assunto de hoje. Na live passada eu falei um pouco da apresentação da hipnoterapia, né? De como criar um bom rapport, falei um pouquinho das técnicas de rapport e falei do pré-talk. O pré-talk, quando a gente fala em hipnoterapia, é um assunto um pouco complicado, porque existe uma discussão muito grande no meio da hipnose, se ele é necessário ou se ele não é necessário, né? Pré-talk, para quem não sabe nada de hipnose, é necessário. É onde você vai conhecer um pouco melhor do sujeito ou do paciente, quando você vai entender os mitos que ele tem, as crenças que ele tem relacionadas à hipnose, né? E através dele você vai conhecendo um pouco daquela pessoa, um pouquinho mais da história dela, para poder alinhar o seu discurso, a sua fala, aquilo que é familiar para ela, e poder fazer um trabalho voltado, um trabalho bem subjetivo, bem acessível para aquela pessoa. Porque não tem nada mais chato que você ir atrás de um profissional e ele ficar falando só em termos técnicos, só em linguajar que você não entende, né? E depois você fica com aquela sensação de que nada aconteceu. É frustrante. Então, o pré-talk serve para você alinhar, como dizia Erickson, para você calibrar o seu sujeito, aquilo que você vai fazer. A pessoa que procura a clínica, por outro lado, ela já tem uma noção um pouco maior do que ela está querendo, ou já passou por terapia, ou está atrás de uma terapia. Então, é uma pessoa que já vai um pouco mais suscetível, guardem essa palavra, suscetível, eu já volto a ela. Então, você não precisa ficar lá perdendo muito tempo com pré-talk, falando de hipnose, levantando crenças, isso vai acontecer naturalmente durante a terapia, né? Então, por isso que tem muita gente que bate na tecla de que o pré-talk não é necessário na clínica. Eu acho que o pré-talk é necessário sempre. Mas na clínica você pode condensar esse pré-talk dentro da fase inicial, quando você vai começar o trabalho de terapia com a pessoa. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros, ninguém mais procura um terapeuta cegas. Você entra na internet, você fuça no Google, você fuça no Facebook, você vê nomes, você vê referências, você vê linha de trabalho. Então eu brinco que as pessoas que chegam hoje para um trabalho terapêutico já são pequenos especialistas, porque já estudaram, já leram um pouquinho sobre aquilo que está sendo feito. Então já
sabem um pouco do que você vai fazer, elas têm uma noção daquilo que elas vão passar. E o pré-talk vai servir unicamente para você alinhar aquilo que você vai fazer, né, com aquilo que a pessoa está esperando. A expectativa é positiva para a hipnose. Quem trabalha com hipnose há muito tempo sabe que a pessoa que vem já esperando alguma coisa, ela está aberta para aquilo. Ela está entregue, está sujeita a participar do processo, a fazer a terapia, né? Então, assim, então a pessoa já vem meio entregue. Você não precisa ficar, né? E um erro que muita gente comete é transformar o pré-talk numa aula. Isso é muito, 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 muito chato. A pessoa não está lá para aprender, ela está lá para passar pelo processo, para passar pela terapia. Se ela quiser aprender, se ela quiser entender depois, ela vai atrás. Ela pergunta para você, você dá curso disso? Eu estou interessado, entendeu? Então, assim, tem maneiras de você fazer um pré-talk bem mais sintético. Você não vai usar nomenclatura porque não é, na clínica, pelo menos, não é uma fase do processo terapêutico. Ela está diluída naquela conversa que você tem, naquele acolhimento do paciente, entendeu? Então tem todo um trabalho, tem todo um processo. O Empório falou aqui, acredito que pré-talk é necessário para todo mundo em cada paciente. Como eu falei, é uma opinião bem divergente. Eu nem todos eu uso. Para muitos dos meus pacientes, inclusive, eu nem uso a palavra hipnose, né? Se ele perguntar, vou falar que eu trabalho com hipnoterapia baseado na faculdade de psicologia, que foi de onde veio a minha formação. Então eu falo que eu tenho uma formação contrária da maior parte das pessoas de hoje em dia, que se forma em hipnose e depois vai para a área clínica. Eu fiz o contrário, eu me formei na clínica e depois entrei na hipnose. Então para mim é natural seguir esse caminho. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, não existe certo e errado, existe o meu caminho, o meu mapa é esse, mapa é a palavra, o meu mapa é fazer essa transmissão, fazer essa calibragem com a pessoa, entendeu? Tem gente que faz o contrário, tem gente que precisa dessa mecânica de etapas, de patamares, de agora eu falei disso, agora a gente vai entrar nisso, agora a gente vai... Então, assim, eu respeito cada linha, eu respeito cada forma de trabalho, eu respeito cada linha de atuação. Vocês nunca vão ouvir dizer para mim, isso está certo ou isso está errado. Esse é o seu jeito de fazer. Eu tenho o meu, certo? E assim a gente vai trabalhando e assim a gente vai encontrando, né? Como quem acompanha minha live sabe que eu não sou adepto à receita de bolo, entendeu? Mesmo quando eu uso um roteiro, eu mudo muito o roteiro original. Eu tenho um monte de roteiro salvo no computador, eu tenho um monte de roteiro impresso. Às vezes eu começo um roteiro e termino em outro. E é muito engraçado que às vezes as pessoas me pedem, você tem um roteiro legal sobre isso, você pode me mandar? Eu mando para a pessoa, ela vai ver o meu roteiro, tem 4, 5 linhas, são tópicos que eu vou anotando. Ela fala, mas esse aqui é o seu roteiro? Eu falo, é o que eu preciso. Eu faço aquela ideia, desenvolvo, vou para a próxima, e às vezes se eu ver que na próxima não é necessário, ou eu pulo, ou eu já vou para um outro roteiro, sigo um outro caminho. Vou muito pela intuição e pela minha experiência. Então, até para ensinar roteiros é muito difícil. Você vai ensinar a sua maneira de fazer. Só que a pessoa tem um jeito dela de aprender. Entendeu? Já fui ensinar para pessoas que não gostaram. Elas precisam do roteiro por escrito, roteiro por extenso. E eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso. Não sei fazer. Entendeu? Posso tentar, posso desenvolver, mas assim, eu vejo que enquanto eu estou fazendo, aquilo vai tentando mudar de forma. Então não é natural para a minha forma de trabalhar. Por isso que assim, é difícil você desenvolver um roteiro quando você não está no seu natural. Eu vou ali, entendo o paciente, capto a ideia dele, trabalho a crença dele durante o desenvolvimento da terapia, entendeu? E dali eu vou embora. Às vezes eu estou começando com a pessoa, vejo que a pessoa já está tão semi-entregue ali que eu já engato na hipnose e vamos para o trabalho, sem perder muito tempo, entendeu? É a minha maneira. Cada um tem a sua. Como eu falei, tem gente que precisa do roteiro passo a passo e tem gente que navega por águas desconhecidas ali com facilidade, né? Então, depois do pré-talk, trabalhou com a pessoa, trabalhou com a expectativa, o que vem naturalmente? Conhecer o seu paciente. Então, agora, novamente, da mesma forma como o pré-talk muda da clínica para o consultório, da rua, do entretenimento para o consultório, para a clínica, a gente vai entrar agora na anamnese, que também vai mudar. No entretenimento, não tem por que você fazer uma anamnese com a pessoa. Você não está lá para isso, a pessoa não está lá para isso. Então, eu diria que é uma fase inexistente até no entretenimento.
ou a pessoa condensa magistralmente junto com o pré-talk. Usa o pré-talk, levanta um pouco de informação da pessoa, ou deveria levantar certas informações. Vou dar um exemplo que eu até dei: a pessoa que tem um problema cardíaco, não sabe nada de hipnose e quer experimentar, e chega na hora, a pessoa vai fazer uma pergunta, sabe que no show tem uma hora que ele vai dar um susto na brincadeira. Qual é o cuidado que ele tem que ter? Você tem algum problema de saúde, problema de coração, você lida bem com susto? Você brinca com a pessoa, obviamente. E a pessoa vai, não, eu não posso levar susto porque eu tenho problema de coração. A pessoa, opa, já não posso fazer esse tipo de dinâmica com essa pessoa. Então, assim, o pré-talk vai condensar esses elementos da anamnese. Na clínica, você não dá susto na pessoa, né? Mas você tem que estar preparado para o inesperado. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa que não tinha me dito que era hipertensa. Eu, por um descuido, não levantei a questão do histórico de saúde da pessoa. E no meio do processo a pessoa começou a passar mal, começou a ter uma crise, a pressão começou a subir, começou a suar. Eu não estava entendendo, tirei a pessoa me falou que estava passando mal, dei um copo d'água, ela tomou um remédio, a gente esperou um pouquinho e conseguiu conversando. Não continuei com a hipnose. Então, assim, são aprendizados que a gente vai tendo. Quem está começando está sujeito a erros, né? Então, assim, eu passo um pouco da minha experiência para que vocês não cometam esses erros, para que vocês tenham esse cuidado. Então, eu falo que tem 2 tipos de anamnese, entrando agora de uma forma mais formal. A anamnese pontual. Bom, antes de falar do tipo de anamnese, tem que falar do tipo de terapia. A pessoa que procura hipnoterapia, ela vem de 2 maneiras. Ela quer a terapia pontual ou ela quer a terapia longa. A terapia pontual é aquela que ela vem trabalhar uma questão. Eu quero fazer hipnose para parar de fumar. Quero fazer hipnose para emagrecer. Então ela já vem para você direcionada para o que ela quer. Você não tem que ficar levando ela para outros ares, você não tem que ficar empurrando serviço longo. Ela é pontual, ela está decidida, né? Você pode respeitar. Respeitou, a pessoa vai te levar para outros caminhos. Durante a terapia, durante a hipnoterapia, vai aparecer outras questões se estiverem interligadas. Você pode começar trabalhando uma questão de parar de fumar, se descobre um quadro de fobia. Aí desse quadro de fobia você vai investigar, você descobre, por exemplo, um histórico de abuso. Então, assim, o inconsciente é imprevisível, é uma caixa de Pandora. Você pode botar a mão na caixa e falar, eu quero encontrar a razão do meu medo. Você abre, ele aparece uma outra imagem que você não espera ali. Quero descobrir por que eu tenho medo do escuro. Você abre lá e tem a imagem de um chinelo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai ter que investigar. Então, o inconsciente é essa caixa de Pandora imprevisível. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, tem trabalhos que começam pontual e podem se tornar trabalhos longos. E tem trabalhos que começam longos, de repente vai ficando um pouco pesado para a pessoa. Ela fala, opa, tá ficando muito pesado, não quero, vamos terminar essa parte, eu quero dar um tempo. Tem que respeitar também a vontade da pessoa, ela não está pronta para aquilo. Então, falei dos 2 tipos de terapia, chego nos 2 tipos de anamnese. Na psicologia, você tem uma premissa de continuidade com aquela pessoa, com aquele paciente. Então, você não precisa ter pressa na anamnese. Eu costumo diluir, para não ficar uma anamnese chata, entendeu? Um roteiro inteiro, roteirinho de questões. Eu tenho meu roteirinho aqui, às vezes, nesse período atendendo online, eu mando para a pessoa me devolve ele preenchido, e durante as sessões a gente vai trabalhando, vai levantando, vai esclarecendo os pontos levantados naquelas respostas, né? E tem outros roteiros que eu utilizo que são mais completos para longo prazo, que eu vou usando conforme for sendo necessários. Então eu sempre começo, bom dia para o pessoal que está entrando agora, eu sempre começo com uma pequena explanação. Os meus roteiros viram meu prontuário. As pessoas me perguntam muito da questão do prontuário. Então, a primeira parte do meu roteiro é identificação, nome da pessoa, o endereço, idade, onde nasceu, toda essa parte formal. Logo depois, o que está buscando com a terapia, seria qual é a queixa principal daquela pessoa, né? E deixa eu botar aqui na minha colinha, com licença. Aí eu tenho algumas perguntinhas que eu faço sempre no sentido de saúde, como eu falei. Se tem algum problema de saúde, toma alguma medicação, faz acompanhamento com o psiquiatra. E assim, é uma árvore de questões. Então, dependendo da questão, vai me abrir uma outra questão. Dependendo da questão, não tem necessidade de continuar naquele campo.
Coisas que eu pergunto muito: hábitos de saúde da pessoa, se a pessoa tem o hábito de ir ao médico, se ela pratica atividade física, se ela fuma, se ela bebe, se ela faz uso de droga. Sim, eu pergunto isso para a pessoa: você usa algum tipo de droga? Porque na clínica a gente tem essa liberdade. Na rua dificilmente a pessoa vai te responder, às vezes responde, mas é muito difícil, você cria até um climão, né? E eu pergunto: você faz uso de algum tipo de droga? Ou você não usa? Ou você não usa? Né? Por que eu separo? Porque às vezes você pergunta se a pessoa faz uso de algum tipo de droga, dificilmente a pessoa vai levar em consideração cigarro e bebida. Então, você usa drogas? Não, nenhuma. Você bebe? Bebo. Opa, então, por uma questão de facilidade, eu já separei um pouquinho esses dois campos, porque eu tenho na minha experiência também alguns climões criados com relação a isso, né? Não vou entrar neles agora, tá? Então, assim, hábitos de saúde da pessoa, se ela tem hábito de fazer exercício, se ela já fez, por que ela parou. Nesse período que eu estou pegando muito: você faz atividade? Sempre fiz. Parou? Parei. Quanto tempo? Desde que começou a quarentena. Porque as academias estão fechadas, a pessoa não pode ficar saindo para caminhar. Então, é uma lacuna que essa situação toda criou nessas pessoas, né? E aí vai me levar para quê? Como é que você está lidando com essa falta de exercício? Você está se exercitando em casa? Aí a pessoa vai acabar falando, pode acabar falando: não, está me deixando muito ansioso, estou sentindo falta, eu gostava das pessoas, eu gostava da rotina. Então, isso tudo vai na mente do terapeuta, vai desenrolando ali uma série de questões, uma série de ideias que podem ter levado ao porquê que aquela pessoa chegou até ele. Entendeu? Então, a anamnese, eu brinco que é um grande porquê. Por que aquela pessoa está ali, por que ela te escolheu e que tipo de trabalho ela espera que seja feito. Então, você levanta os hábitos da pessoa, histórico de saúde da pessoa, histórico familiar, relações familiares, como é que ela lida com os pais, se ela tem irmãos, se é uma realidade tranquila, se ela mora com os pais, se ela mora sozinha. Então você vai, na verdade, construir um panorama, uma fotografia bem rudimentar, bem superficial daquela pessoa. Então, assim, é muito comum a pessoa às vezes vem com uma queixa pontual e durante a própria anamnese aquilo vai tomando outra forma e a pessoa decide, de repente, a própria pessoa decide seguir outro caminho, né? Eu tive uma paciente que me procurou porque queria emagrecer. Ela era bem gordinha, tinha toda uma questão de depressão, de baixa autoestima, e durante a anamnese ela mudou de ideia. Ela resolveu que ela estava bem com aquilo, mas que ela tinha uma outra prioridade naquele momento, que era trabalhar uma questão de medos, trabalhar uma fobia que ela tinha. Então a anamnese serve para os dois lados. Você, terapeuta, vai conhecer mais aquele sujeito, aquele paciente que está na sua frente, e o paciente, durante a anamnese, pode ter insights, né? Que muita gente, às vezes, quando tem pouca experiência com terapia: você já fez terapia? Já. Como é que foi? Não lembro, fazia muito tempo. Ou então você pergunta para a pessoa: o que você espera da terapia? Não sei, nunca fiz. Aí fica aquele silêncio na sala e como é que você continua a conversa? Para que lado você vai se a pessoa não sabe onde está? Então você tem que ficar jogando isquinhas ali para trazer a pessoa. Marco, aceito o seu convite, vamos conversar melhor sobre isso aí, cara. Eu já fiz uma live, inclusive, um tempo atrás falando de depressão, vamos resgatar isso aí. Depois a gente conversa com calma, tá bom? Então a anamnese, ela é uma fase que na clínica, ela é vital, de importância de 1 a 10, 100, sem pensar 2 vezes. Ela é o cerne da terapia. O meu modelo, eu dou seguimento. Eu começo ali nos dados pessoais da pessoa, faço ali o roteirinho das perguntas e eu continuo os meus registros dali. Aquilo vai virar o meu prontuário daquele paciente. Ali eu tenho todas as informações que eu preciso. Faço anotações, faço observações, alguns eu até imprimo e mantenho para poder ficar consultando, outros eu mantenho num drive protegido por senha. Então, mesmo quem mexe no meu computador não tem acesso às minhas anotações, aos meus registros. Então, assim, sempre a ética vai prevalecer. Então, assim, novamente, é o meu jeito de fazer. Para quem está agora começando com o trabalho online, eu vou sugerir muito fortemente uma plataforma que eu gosto muito, chamada Evernote. O símbolo dela é um elefantinho. Ela é muito boa, você pode organizar por pastas, você separa lá por paciente, você consegue manter
ou tudo num arquivo só, ou fazer vários bloquinhos dentro daquela pasta, daquele paciente, pode botar por anamnese, por sessão, por trabalhos que você está desenvolvendo, do jeito que você acha melhor. Tem a vantagem de você poder tanto acessar pelo celular quanto pelo computador, e você pode, inclusive, compartilhar. De repente o paciente quer que você mande para ele uma anotação de alguma sessão de hipnoterapia que vocês fizeram que foi muito legal. E ele quer ter aquele registro. Você pode compartilhar, mandar para o e-mail dele, para ele ter aquela anotação. Então é uma praticidade muito grande esse Evernote. Estou interessado nesse livro, Marco. Depois a gente conversa sobre ele. Então, assim, me perdi um pouquinho. Evernote, tem outras plataformas muito boas, eu gosto muito do Evernote. Quando eu não estava com o meu computador, que eu trabalhava de outros lugares, de outras plataformas, de computadores compartilhados, eu só usava o Evernote. Porque eu podia acessar de qualquer lugar, acessava pelo celular, acessava de computador onde eu tivesse. Quando eu passei a usar o meu próprio computador, aí sim eu comecei a salvar muita coisa em Word, e o que é mais importante eu coloco ali no Drive para estar fazendo acompanhamento, para estar acessando de tempos em tempos. Como eu falei, um bom trabalho clínico, você se prepara para aquele paciente, você não vai deixar para ler as anotações 5 minutos das sessões. Eu gosto de ler um pouco antes. Então, eu tenho uma consulta, o paciente vai passar por mim amanhã, eu já vou um dia antes, já abro aqui meu prontuário, leio tudo, leio os últimos trabalhos com aquela pessoa, onde eu parei, se ficou alguma atividade por fazer, entendeu? E eu me preparo, estudo para aquele paciente. Perdão. Como sempre, a gripe me acompanhando, não tem jeito, né? Essa mudança de tempo está acabando com a gente. Então, é isso aí. A anamnese é um roteiro até para o terapeuta não se perder, né? Que você começa a conversar com a pessoa, você começa a fazer algumas perguntas, aquilo de repente segue um outro caminho, você se perde, e de repente chega no fim da primeira sessão, você fica com aquela sensação, mas o que esse paciente queria mesmo? Qual era a queixa dele mesmo? E sim, eu também já terminei sessões assim. Fazer a primeira sessão, tem um monte de anotação daquele paciente, de coisas que ele me trouxe, e de repente eu vou reler, vou tentar pensar nessa sessão, eu fico com aquela sensação, mas qual é a queixa dessa pessoa? Porque ela me trouxe tanta coisa. Então a anamnese é uma forma até de você orientar. Tanto o paciente quanto o terapeuta poderem seguir o mesmo caminho, falar a mesma língua. A anamnese não deixa de ser um pré-talk, onde você vai integrando os passos e as expectativas do trabalho que vocês vão fazer. Às vezes, durante a anamnese, como eu falei, como na psicologia você faz um trabalho linear, você consegue diluir ao longo de outras sessões. Então, na anamnese, eu faço um período, às vezes faço um trabalho, faço até já uma hipnose com a pessoa, uma sessão de hipnoterapia, continuo outra fase da anamnese, faço outro exercício e assim vai. Então, eu vou adaptando conforme a necessidade da pessoa. Bom dia para o pessoal aí que está entrando, sejam bem-vindos. Então, a anamnese é indispensável, enquanto o pré-talk na hipnoterapia, na terapia, é dispensável, você pode usar ele durante o processo, a anamnese não, porque a anamnese é o que vai te dizer o que você vai fazer, né? Vai te dizer quem é aquela pessoa. Então eu vejo muito terapeuta hoje em dia falando que não usa anamnese, que não tem roteiro de anamnese, que não precisa disso, que a pessoa sabe o que ela quer. Gente, eu respeito a postura de cada um, mas eu acho um erro muito grande, porque você está confiando 100% no que aquela pessoa está te falando e você está mostrando que você não tem preparo. Você está mostrando para aquela pessoa que você depende da sorte dela, você depende dela, depende da intuição dela. Né? Nem todo mundo que procura terapia sabe o que procura. Como eu falei, a pessoa vem trabalhar uma coisa, durante o processo aquilo muda de cara. Lembra da história do chinelo? Quero trabalhar meu medo do escuro. Você pergunta para o inconsciente da pessoa, vem a imagem de um chinelo. Como é que você lida com isso? Entendeu? Você tem que saber de onde veio aquele chinelo, de quem que é aquele chinelo, se é o chinelo da pessoa, se é o chinelo da outra pessoa. Eu trabalhei uma vez uma questão de um adolescente com muita agressividade, estava desencadeando um transtorno opositor desafiador extremamente severo, a pessoa estava com um surto de violência. E para minha surpresa, me procuraram para fazer uma sessão de hipnoterapia com ele. Eu achei que ele ia ficar muito arredio, pelo contrário, ele se entregou uma belezinha.
Até hoje eu acho que ele se entregou para tentar me desafiar, para tentar mostrar para mim que não ia dar certo, e deu muito certo. E de repente, no meio do processo, essa imagem do chinelo veio muito forte, um chinelo de couro, muito velho, muito surrado. E eu perguntava para ele, né, mas te lembra alguém esse chinelo? Ele começou a chorar. A mãe que estava junto comigo ficou abismada, porque nunca tinha visto aquele menino chorar em anos, assim. E ele fala, me lembra muito da minha avó, que era a única pessoa que me botava na linha. Eu tenho muita saudade da chinelada dela. Então olha que interessante a forma como veio essa fala. Então, gente, o inconsciente, essa caixinha de Pandora que a gente tem aqui dentro, ele é muito sábio, só que a gente tem que saber, primeiro, fazer as perguntas certas para ele, segundo, saber ouvir as respostas. Às vezes você faz uma pergunta e ele te dá uma resposta que não tem nada a ver. Nesse caso do rapaz, depois dessa sessão que a gente trabalhou essa questão da falta da avó, e como sempre o carro do ovo passando na frente de casa nesse horário, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que ter preparo de lidar com essa pessoa, porque ele está lá para desafiar, ele está lá para bater de frente, ele está lá para testar. Ou seja, não adianta você ir na frente dele, ô saco, vai dar trabalho. Não adianta, você perde o paciente. Ele levanta todas as resistências dele e não tem por onde. Tá? Uma outra questão que me chega muito aqui na clínica, e já vou fazer a ponte para o meu próximo tema, que seriam os testes de suscetibilidade, é se todo mundo passa por hipnose. Sim, todo mundo pode ser hipnotizado. Não, nem todo mundo é hipnotizado a qualquer momento. Por que que existe essa diferença? A hipnose, como eu já falei em várias lives, eu não vou ficar me estendendo, ela é um estado natural do sistema nervoso, ela é um estado natural do cérebro humano, para que ele entre em momentos de stand-by, para que ele se desligue de atenções secundárias e se foque naquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, todo mundo passa por isso. É que nem eu falo, é que nem dirigir. Quando você começa a dirigir, você tem que prestar atenção em espelho, em câmbio, em pedal, em marcha, em posição do carro, espelho de cá, espelho de lá, espelho do meio. Chega um ponto, aquilo já vira automático para você. Você entra no carro, mexe um pouquinho e já está pronto para sair. Isso é um tipo de hipnose, uma hipnose natural. Você viveu um estado hipnótico. O seu corpo fez tudo isso e você nem percebeu. Sua mente entrou, se preparou e você nem se deu conta dos estágios. Agora, no processo de terapia, entendeu? É um pouco diferente. No processo de terapia, quando uma pessoa vai atrás da hipnoterapia, tem gente que é mais resistente. O saber que vai ser hipnotizado gera um certo alerta na pessoa, gera uma certa expectativa. E por mais que a pessoa vai atrás disso, por não saber exatamente como funciona, ela fica receosa. Então, não adianta o terapeuta, o hipnólogo ficar lá tentando, faz indução, faz pré-toque. Gente, às vezes não é o momento da pessoa. Às vezes uma pessoa está com tanta expectativa que ela não vai conseguir se entregar para aquele momento. Então, assim, o que eu faria, como já fiz em alguns momentos? Coloca a pessoa como observadora. Trabalhe a expectativa, trabalhe o medo da pessoa. Se for um grupo que eu estiver trabalhando, eu vou pegar um outro sujeito que esteja mais tranquilo, vou fazer ele passar pelo processo, que daí aquela pessoa vai assistir, vai baixar a ansiedade, vai baixar um pouco aquela expectativa e ela vai entender o estado em que ela tem que estar para poder participar. Na próxima sessão, ou às vezes na mesma sessão, num outro momento, ela consegue entrar. Agora, você ficar em cima, o que você faz? Você dispara os mecanismos de defesa da pessoa e você torna aquela experiência, às vezes, até frustrante para ela. Tenta uma vez, não conseguiu. Tenta outra vez, não conseguiu. Tenta outra vez, não conseguiu. Ela já vai botar um selo enorme na testa. Eu não consigo ser hipnotizado. Entendeu? Pronto, acabou. Em algum momento ela vai ser hipnotizada. E daí sabe de quem vai ser a culpa? Sua. Porque a pessoa vai lembrar, nossa, mas aquele cara não conseguiu. Então o problema não era a hipnose, o problema era ele. Sim, o problema era ele. Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa atenção. Pré-talk, uma demonstração, num grupo, está ali para isso, para você quebrar essa expectativa, trabalhar e ver se a pessoa está num momento bom para isso. Até na clínica, às vezes a pessoa vem para fazer um tratamento de hipnoterapia, eu vejo que a pessoa não está num dia bom para isso, não está no momento para isso. Então eu não vou sujeitar a pessoa a isso, não vou fazer ela passar por uma experiência ruim, porque toda hipnose, ela tem que ter, toda sessão de hipnose, tem que ter um começo, um meio e um fim. Então a pessoa veio, fez o trabalho, levantou a expectativa, vamos para a hipnoterapia, terminou.
Vamos fazer a conclusão, vamos fazer a elaboração com aquela pessoa, né? Como é que foi, o que ela lembra, faça as anotações, a gente faz as considerações pertinentes e ela tem que sair bem da sessão. Isso é muito importante, gente. A pessoa tem que sair bem da hipnose. Viu que a pessoa está meio aérea, não voltou completamente, está lá meio divagando, não deixa ela ir embora. Brinca, traz de volta, finge que bota de novo a hipnose, tira de novo da hipnose. A deshipnotização é uma parte muito importante do processo, ela tem que sair bem, tem que sair desperta. Uma coisa muito grave que eu já vi acontecer, a pessoa saiu, fez o processo de street, saiu bem, você está bem, lembra de tudo, a pessoa parecia estar bem, virou, foi atravessar a rua, pumba, foi atropelado. Porque ela não estava bem, ela ainda estava meio aérea. Só que passou batido. Aí fica aquela coisa do desespero de todo mundo, né? Acabou o climão, street ali, foi para água abaixo, foi socorrer a pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado com a pessoa, entendeu? É o antes, o durante e o depois. Lembrem disso, tem que ser um pacotinho fechado. Começou, teve meio, termina. Terminou, aí a pessoa está pronta para ir embora. Viu que ela está bem, viu que ela está desperta, está consciente, está atenta. Aí ela está pronta para isso. Gouveia perguntando aqui, dentro da hipnose conversacional, conseguimos avaliar essa situação no estado que ela está? Consegue, tranquilamente. Tá? Eu vou falar um pouquinho então, entrando já na parte dos testes de suscetibilidade, que podem ser também sintomas. Tem duas questões de avaliação aqui. O teste de suscetibilidade, para você ver se a pessoa, o quanto, não é se a pessoa é suscetível, todo mundo é suscetível em maior ou menor grau, mas o quanto ela é suscetível, tá? Então são brincadeiras, são testes que você faz. Eu vou falar do mais famoso deles, que é a escala de Stanford. É uma escala científica desenvolvida na faculdade de Stanford. Se vocês procurarem na internet, chama escala de suscetibilidade Waterloo-Stanford. Tá? Então, assim, são 12 questões que eles listam, uma sequência, né, para ver até onde aquela pessoa consegue chegar. Só que, novamente, é uma escala. Essa é a mais divulgada, essa é a mais famosa, mas existem outras, existem adaptações. Né? Inclusive, eu vou falar de uma delas aqui depois. A primeira questão da hipnose é o fechar os olhos. Então, você trabalha o fechamento dos olhos. A pessoa fecha os olhos, vai para o relaxamento. Você está bem, está tranquilo, sente a musculatura relaxada, sente os olhos fechados, os olhos colados. Tem gente que usa a expressão olhos colados. A escolha de palavras é de cada um, tá? Não tem certo, não tem errado, não tem roteiro certo. Cada um vai adaptar, cada um vai fazer do seu jeito. Sente os olhos colados, você consegue abrir os olhos? Primeira escala, primeiro ponto da escala, os olhos colados. Perdão. Eu fiz uma inversão aqui, peço desculpas. Eu estou usando, na verdade, a escala adaptada. Não estou na escala de Stanford. Entrei aqui no meu roteiro errado. Deixa eu fazer uma correção aqui. Pronto. Stanford são 12 passos. Tem um hipnólogo muito famoso americano, é uma referência para mim, chama Sean Michael Andrews. Depois, se alguém quiser, eu escrevo aqui, eu mando para vocês aqui. Se eu tentar agora, como me conheço, eu vou fazer caca aqui na live. Se vocês procurarem no YouTube, tem muito material dele. Ele adaptou essa escala para 6 itens que ele presta atenção do quanto aquela pessoa vai entrando. A primeira delas é o olho fechado. Peço desculpas mais uma vez, eu inverti aqui, vou me corrigir. Então, a primeira delas é o olho fechado. A pessoa não consegue abrir os olhos, ela já está num grau de suscetibilidade. Tá? Segunda questão, catalepsia dos músculos. É o famoso. No street o pessoal chama de mãos coladas, na clínica você fala dos braços pesados, é quando a pessoa levanta o braço da pessoa e solta. Né? Então, a pessoa está com o braço imóvel, você vê visualmente, o terapeuta está vendo que aquela pessoa não se mexe. Segundo ponto da escala, catalepsia dos músculos maiores. Aí, o que acontece? A pessoa já passou por 2 níveis de suscetibilidade, eu posso brincar com o terceiro, que é a famosa mão colada.
Aí pega a pessoa, bota a mão no peito, imagina uma cola, imagina que a sua mão está tão pesada que ela se prende ao seu corpo. Eu estou fazendo aqui para vocês conseguirem ver, mas usa-se muito fazer colar na mesa, colar na cadeira, colar na testa, entendeu? Então, imagina que essa mão está presa nesse lugar, que ela faz parte desse lugar, né? Tenta mexer sua mão, você vai ver que você não vai conseguir. Tenta e não consegue. E a pessoa vai ver, nossa, está presa. Terceiro nível da escala. Tá? Quarto nível da escala. Você relaxa a pessoa, descola a mão, fecha os olhos, imagina que você está descendo uma escada, vamos aprofundando, você vai fazer todo o seu aprofundamento e você vai brincar com a amnésia da pessoa. São aqueles truques de você trocar nomes, fazer esquecer números. Tudo isso serve para você testar o quanto a pessoa é suscetível. Como eu já falei, nem todo mundo usa, nem todo hipnólogo concorda. Eu estou mostrando para vocês conhecerem essa escalinha, uma escalinha bem simples. Então, catalepsia dos olhos, os olhos fechados, catalepsia dos músculos, o braço preso, o braço pesado, mãos coladas, a mão grudada, amnésia, se a pessoa é capaz, se você consegue fazer a pessoa esquecer um número, não lembrar do próprio nome, olhar para uma pessoa que está do lado dela, às vezes namorada, alguma coisa, e não conseguir lembrar do nome. Então você vai brincar com a mente da pessoa nesses pequenos truques neurológicos. Sim, são truques neurológicos, tá? Que você vai fazer com a pessoa. E deu certo até aqui, você vai além, você vai para as famosas alucinações, né? Alucinação positiva, tem dois tipos, positiva e negativa. A alucinação positiva é quando a pessoa vê uma coisa que não está lá. E a alucinação negativa é quando a pessoa não vê uma coisa que está lá. É a famosa brincadeira da invisibilidade. Então, a alucinação positiva, a pessoa você vê muito nos vídeos, a pessoa vê outra pessoa, vê um artista, vê um ídolo dele, né? E numa pessoa próxima. Então, você brinca isso com a pessoa. Você pega, por exemplo, alguém próximo ali, quando você está fazendo um grupo, pega alguém que tenha as características parecidas daquela pessoa, você vai induzir a pessoa durante a hipnose a pensar naquele ídolo, pensar naquela pessoa, né? E vai dizer para ele, nossa, aquela pessoa, ela está por aqui, eu acho que ela veio ver a gente fazendo essa atividade, fazendo essa brincadeira, assistir esse show, né? E a pessoa, quando abrir os olhos, vai ver aquela pessoa com os traços parecidos e vai enxergar aquele ídolo, aquela pessoa que ela estava pensando. Isso é uma alucinação positiva. Tá? A alucinação negativa é o contrário. Você vai brincar com a invisibilidade, por exemplo. Você pega 3 pessoas e você faz com que a pessoa não enxergue a do meio. Então, você vai brincar com a pessoa. Quantas pessoas tem aqui? 2. Tem certeza que tem 2? Ele vai contar e você vai ver que ele vai pular sempre do meio. Ele pode até andar no meio de todos ali. Então, assim, é uma alucinação negativa. Então, o Sean Michael Andrews, ele trabalha com esses 5 escalas. Olhos colados, membros pesados, mãos coladas, amnésia e alucinação. Então, assim, é uma escala. A pessoa, não necessariamente a pessoa tem que passar por todas elas para ser suscetível. Tá? Essa é uma escala que ele brinca de até onde ele consegue ir. Tem gente que, por exemplo, fecha os olhos, mas a mão não cola. Porém, na amnésia ele vai bem, ele esquece bem. Então, assim, são passos de um aprofundamento. E agora a coisa ficou séria. Entrou palhaço gelatina, agora eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. Mestre, professor, sigam esse cara aqui, o cara manja muito de hipnose. Então, assim, não é que a pessoa necessariamente tem que passar por todas as escalas para ser ou não ser hipnotizável ou suscetível, tá? Então, assim, lembrando mais uma vez, Sean Michael Andrews é um dos grandes hipnólogos no mundo hoje em dia. Ele trabalha tanto com entretenimento quanto com clínica, né? Faz muito show de street. Então, assim, ele é ótimo. Ele é muito didático. Se vocês procurarem no YouTube, tem muitos vídeos. Ele dá muitos vídeos. Tem uma técnica de hipnose que eu demorei muito para aprender, que é o aperto de mão umbigo de Erickson. É uma brincadeira que ele faz de um jeito dele apertar a mão das pessoas, que ele deixa a pessoa com a mão parada no ar, em transe. É uma técnica que ele desenvolveu antes. Eu não consegui aprender aquilo de jeito nenhum. Aí um dia eu vi um vídeo do Sean Michael Andrews mostrando essa técnica, eu fiquei besta, eu falei, nossa, mas é simples assim?
Porque as pessoas que eu via falando complicavam, falavam, enrolavam, e eu ficava, mas não pode ser tão complicado assim. Aí eu vi esse vídeo do Sr. Michael Andrews, acho que ele ensinou um pulo de gato assim que eu não estava percebendo antes, e para mim foi muito tranquilo aprender. Então, é um professor americano, se o seu inglês é bom, vale a pena. E essa escalinha que eu te passei é uma escala resumida, 5 itens daquela escala que eu ia falar, que eu inverti o nome, vou falar dela agora, a escala de Stanford. Tá? Como vocês podem ver, são 5 testezinhos bem simples que você faz. E se você já assistiu um vídeo de hipnose, já fez uma hipnose, já passou pela hipnose, você vai perceber que você passou pelos 5 estágios durante o teste. Por que eu falo que o teste é uma coisa complicada? Porque o teste, na clínica, não faz tanto sentido. Você vai usar como uma demonstração para o paciente de como funcionaria a hipnose. Pode ser usado? Pode ser usado. Tá? Eu gosto de usar quando a pessoa tem muita expectativa, para ela gastar um pouco dessa expectativa e chegar no estágio que eu quero para trabalhar a clínica. Mas eu não vou ficar fazendo loopings, demonstrações, não tem por que eu fazer isso na clínica. Na rua, é o que há. Você vai brincar com a pessoa de colar a mão, de colar o pé, sair com a mão presa na testa, colar a mão na testa da pessoa do lado. Então você vai brincar com essa questão. Tá aqui o Gelatina, que é muito bom nisso daí, ele dá uma aula que depois vocês procurem esse cara aí, vocês não vão se arrepender. Né? Kelly perguntando, o que você acha de uma pessoa com depressão psicótica passar por hipnose? Bom, vamos levantar uma bandeirinha, não tem nenhuma bandeirinha aqui para eu simular, mas vamos levantar uma bandeirinha. Hipnose e psicose não combinam. 2 palavras que eu uso muito, tem gente que não gosta. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Por quê? A hipnose, ela parte do princípio de que você vai rebaixar o senso crítico da pessoa, colocar ela num estado de concentração, num estado de imaginação, num estado de fantasia, para desenvolver o processo de mudança, certo? O problema da pessoa que tem uma psicose, ela já está nesse estado. Ela vive nesse constante estado. Ela não tem senso crítico. O senso crítico é da fantasia dela. Ela segue as regras dela. Regras que muitas vezes você não identifica. Então, não é que não vai funcionar bem demais. O problema é que você, hipnólogo, não tem controle sobre o que está acontecendo. A pessoa vai brincar com você, ela vai entrar em transe, se você jogar a escala de Stanford, que são 12 itens aqui, ela vai estar no grau mais extremo lá. Ai, chutei o tripé. O assunto é tão delicado que eu chutei o tripé. Entendeu? E de repente ela vai começar a rir, vai voltar como se nada tivesse acontecido e você vai ficar sem saber, será que ela estava em transe, será que ela estava simulando? Então, assim, psicose é muito perigoso, é muito arriscado você trabalhar em hipnose. É possível você fazer um trabalho de hipnoterapia leve, é possível você fazer um resgate. O problema é de uma regressão, você não sabe para onde a pessoa vai voltar e que tipo de memórias ela vai trazer. Você pode estar trazendo a pessoa no ápice da fantasia dela. Eu vou lembrar aqui de um filme, algumas pessoas têm certeza que já assistiram, eu uso muito como exemplo para deixar clara a situação. Fragmentado, que é aquele rapaz que tinha mais de 50 personalidades. E uma delas era tão assustadora que todas as outras personalidades tinham medo dela, que era a besta. E uma personalidade era muito submissa, muito passiva, muito medrosa. Então eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que essa pessoa te procura, essa pessoa submissa, passiva, medrosa, para trabalhar esses medos. E você coloca ela em transe, você faz um trabalho, de repente ela levanta de frente para você e não é mais ela, é a besta. Aquela da qual todos têm medo. Nada vai te proteger de um psicótico em surto, nada. Ele é violento, ele é forte, ele é manipulador e ele é muito inteligente. Então é um risco, é um perigo você trabalhar a questão da hipnose, a questão da psicose junto da hipnose. Eu não recomendo, tá? De maneira nenhuma. A pessoa está medicada, eu não recomendo. Porque você pode fazer algo pior. Se ela está medicada, ela levou sessões e mais sessões, dias, meses, anos até para chegar naquela medicação. E uma coisinha errada que você faça, e não é que você vai fazer errado, uma coisinha que fuja ao seu controle durante a hipnose, anula todo aquele controle de medicação. A pessoa volta do zero. Você, terapeuta, quer correr esse risco?
de cagar a vida de uma pessoa por causa de uma hipnose, de fazer ela voltar de anos de um tratamento para o zero. Em minutos. Sim, minutos. Não recomendo, tá bom, gente? Hipnose e psicose não se misturam, tá bom? Depois, numa outra live, eu falo mais, eu entro mais nesse assunto, porque é muito complicado. Tá? É muito delicado, é muito técnico falar sobre isso. O Jefferson perguntou na questão dos autistas. É possível, só que os autistas eles são muito concretos, eles são muito literais. Você tem que usar uma linguagem muito clara, mas é possível. O problema é que nem todos aprofundam muito, porque eles já estão num estado muito profundo, entendeu? Então, eles entram e saem com facilidade, é que nem uma criança. Você tem que ser muito literal, você tem que ser muito cuidadoso ao lidar com a criança, entendeu? Então, autista, mesma coisa. Mesmíssima coisa. Espero ter respondido sobre o autista, tá? É que é muito assunto para falar, muito conteúdo. Eu vou fazer uma outra live só na questão da saúde mental, pegando esses casos mais importantes, tá? Que senão eu vou me perder, eu só tenho mais alguns minutos de live aqui, tá? Kelly está perguntando. Confirmo que eu discutia com um amigo hipnoterapeuta que diz que não tem problema. Tem e tem muito, tá bom? Se ele falou isso, minha filha, manda ele rasgar o diploma. Pode falar que fui eu que mandei, tá? Pessoas que banalizam muito as patologias. Exatamente. Só respondendo aqui ao meu querido Gelatina. Psicose é a patologia. Como é que eu vou te explicar? Psicose e psicopatia é a mesma coisa. Depende da nomenclatura. É uma questão de DSM ou CID. Mas as duas são um transtorno psicótico. É uma cisão, uma rachadura que a pessoa tem na mente dela. Tá? Então, assim, espero ter deixado claro, entendeu? Que ela fala muito pouco, na verdade não. É porque é um assunto que é tão polêmico, é tão complicado, que se você for começar a falar, você não para mais. Agora, psicose, não trabalhem hipnose com psicose. Sou taxativo, sou determinista. Tem gente que ainda chegou para mim e falou, mas eu trabalho e sempre deu certo. Eu falo para ele, primeiro, você é irresponsável, segundo, você é um sortudo. Tá? Porque você pode morrer. A pessoa tem um surto na sua frente, meu filho, você está fechado numa sala com um cara sem controle, que é muito mais forte que você. Ele vai te matar e não vai nem ter dúvida. Vai sair, vai parar na padaria para tomar um café e você vai estar lá morto no seu consultório e ninguém vai saber. Não brinque com isso, tá bom? Não corram esse risco. Tá bom? O autismo é uma característica da mente da pessoa. Então, depois eu falo um pouco mais sobre a questão do autista, mas é possível sim trabalhar com hipnose. Você faz alguns ajustes, você tem algumas mudanças. Tá? A escala de Stanford, eu acabei me negligenciando aqui na discussão, são 12 itens que eles trabalham com as pessoas. Tá? Não vai dar tempo de falar, eu vou fazer depois um outro videozinho complementando, porque senão eu vou falar muito rápido aqui, muito alto, e eu não queria negligenciar. Tá bom? Eu peço desculpas pelo meu engano, eu ia começar a falar dela, mas eu inverti aqui a minha cola ventrina do Chá Michael Andrews, que é muito mais simples você trabalhar com 5 sintomas do que você trabalhar com 12. Tá? A escala de Stanford é uma escala tranquila de se trabalhar, mas vocês vão ver que ela é muito técnica, porque afinal ela foi feita para metodologia acadêmica. Você vai colocar a pessoa em transe e você vai fazer aqueles 12 testes com ela, para ver em que nível que ela está. Novamente, na clínica não serve para nada. Tá? Eu vou dizer o porquê. Existe uma discussão entre os hipnólogos se é preciso você estar em transe profundo ou em transe leve para fazer um tratamento. Depende da pessoa. Eu tenho pacientes que num transe leve, assim, que a pessoa mal fecha os olhos, ela embarca perfeitamente no trabalho, na questão, entendeu? Você trabalha com ela muito lindamente na hipnoterapia. Bom dia para o pessoal que está entrando. Perdeu a discussão, a live vai ficar gravada, vocês não se preocupem. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.
tá? Então, assim, a pessoa vem um transe leve, muito bom, muito tranquilo, e não aprofunda muito, mas trabalha perfeitamente bem na hipnoterapia. E tem pessoas que você vai botar no grau extremo ali de suscetibilidade, só que na hora que você vai para o processo terapêutico, ela não engata. Ela não engata, ela está tão profunda que ela está longe de você, ela não está mais te percebendo. Então você vai tentar falar com ela, você vai tentar dar indução, ela não vai. Então, assim, a própria escala de suscetibilidade tem esse questionamento: será que ela é tão confiável? Será que ela serve? Será que ela não serve? Ó, eu conheço, eu até uso para fazer uma demonstração, para fazer uma brincadeira, mas na clínica, eu vou dizer para vocês, ela não serve para muita coisa, se não mostrar para a pessoa o quanto ela é suscetível. Mas quem que vai fazer uma clínica para saber, eu quero saber o quanto eu sou suscetível? Não ser uma pessoa muito técnica que quer testar a técnica de hipnose um do outro assim, desconheço uma praticidade, uma funcionalidade. Como eu falei, se fosse uma coisa de que você tem que se certificar da profundidade da hipnose da pessoa para fazer um trabalho, tudo bem, mas hoje em dia a gente já sabe que não precisa estar num grau muito extremo. Você vai com a pessoa, você vai junto com a pessoa naquele processo. Então você vai vendo se está funcionando, se a pessoa está respondendo bem, você vai aprofundando, vai descendo a escadinha de Elman. E por falar em Elman, no próximo vídeo vai ser a aula 3, eu vou falar das induções. Vou falar de Erickson, vou falar de Elman e vou falar de algumas outras induções de choque, induções emergenciais, fiquem ligados, tá bom? Então, assim, se você acompanha a pessoa, ela está aprofundando legal, está respondendo legal a você, você vai entrar no processo hipnoterápico, não importa em que grau ela esteja. E outro problema, a mente não é uma coisa linear, você botou a pessoa lá embaixo, só a hora que você soltar que ela vai voltar. Não existe isso. A pessoa está no controle. Lembrem-se disso na hipnose. A pessoa está totalmente no controle. Tá? Então você pode botar a pessoa lá embaixo, o grau 12 da escala de Stanford lá. De repente, no meio da sessão, acontece uma coisa, ela entra em situação de alerta. Ela volta lá para o primeiro. Assim. Então não é uma coisa que tem uma serventia, que tem uma prestidade, é uma questão de estudo. Entendeu? Então, eles têm até uma estatística de quantos por cento da população mundial. Não sei se eu tenho anotado fácil aqui. Tem. Segundo eles, 17% das pessoas no mundo são, segundo os estudos dessa escala, são muito resistentes à hipnose. 35 pessoas entram no estado de sonolência e fica por aí. 25% atingem um grau moderado de transe. E 23%, só 23%, segundo esse estudo, entra num estado profundo de transe não responsivo. Aí eu te pergunto, é uma curiosidade da pessoa, querer saber em qual grau que ela está. Mas qual é a finalidade disso? Tecnicamente, na clínica, não tem serventia. No street, a Gelatina pode responder melhor que eu. Acho que menos ainda, senão você brincar com a suscetibilidade da pessoa, fazer demonstração, mas assim, é muito questionado o uso dessa escala, desses testes de suscetibilidade dentro da clínica. Tá? Então, assim, não quer dizer que não pode ser feito, não quer dizer que não pode ser levado em conta. É uma questão de praxis, de uso, de prática. Então, assim, vai do que você quer fazer. Ah, você está com outro hipnólogo e vocês estão querendo fazer uma competição de quem vai mais fundo. Beleza, vão lá, marca certinho os pontos lá da escala e vamos brincar um com o outro de até onde leva o outro, de até onde vai. Para mim, a única utilidade que eu vejo seria essa. Tá? Kélia perguntou aqui, eu sou TDAH, embora seja bem suscetível, tenho dificuldade em ficar. Ficar em imaginação para o transe, focar a imaginação para o transe. Isso é muito comum, Kélia. Até o trabalho com hipnose com você tem que ser adaptado a essa aceleração. Como eu falei, transtornos mentais a gente sempre tem que fazer ajustes. Você não vai usar, por exemplo, uma indução longa, você não vai usar um Erickson. Você vai usar um Elman que é mais rápido, é mais objetivo. A pessoa observa os patamares e consegue entrar com mais facilidade. E você também não vai manter lá embaixo muito tempo porque o TDAH não consegue, ele vai querer voltar. Entendeu? Então você tem que ajustar. Modelagem e calibragem são duas palavras muito importantes na hipnose. Já falei delas, vou voltar a falar na próxima sessão na parte de indução.
Gente, reloginho do Instagram. Eu quero agradecer vocês imensamente pela presença, pela participação. Quarta-feira que vem, edição 21, induções e aprimoramento do processo hipnoterápico. Beijo para vocês, boa semana e espero as respostas de vocês e os comentários no vídeo.